Olá, seja muito bem-vindo ao canal CDF Curiosidades do Futebol. E no vídeo de hoje vamos falar sobre as seleções mais valiosas da Copa do Catar de 2022. E de quebra vamos conhecer os principais jogadores de cada uma dessas seleções. Então, sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Vamos iniciar com o elenco mais modesto desta Copa do Mundo do Catar de 2022, porque a Costa Rica é a nossa 32ª colocada e ela tem um valor de mercado avaliado em 17,70 milhões de euros. E o principal jogador da Costa Rica é ele, Keylor Navas, o goleiro do Paris Saint-Germain, é a grande esperança de defesas nessa Copa do Mundo do Catar. E vamos falar do anfitrião da festa porque o Catar está na nossa 31ª posição, tendo o elenco avaliado em 19,20 milhões de euros. Agora vamos falar do principal jogador do Catar, Akram Alif, ele que joga no Al Saad, é ponta esquerda e já teve passagem pelo Villarreal. Agora vamos falar da nossa 30ª posição, que é da Arábia Saudita, e ela tem um valor de mercado de 32,15 milhões de euros. E o seu grande jogador é o Salem Al-Dassari, ele que já teve passagem pelo Villarreal da Espanha. E vamos falar da nossa 29ª posição, que é da seleção da Tunísia e tem um valor de mercado avaliado em 42,15 milhões de euros. E o principal jogador da Tunísia, Naim Slit, já teve passagem pelo Lille da França. Agora é hora de falarmos da nossa 28ª posição, que é da seleção da Austrália, ela que tem um valor de mercado avaliado em 50,63 milhões de euros. Tem como seu principal destaque Adjin Krustic, ele que joga no Frankfurt da Alemanha. E agora vamos falar da nossa 27ª posição, que é a seleção do Irã e tem um valor de mercado avaliado em 73,15 milhões de euros. E se você chegou comigo até aqui é porque eu já despertei a sua curiosidade, né não? Então fortalece aí, deixa aquele like, se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade sobre a Copa do Mundo e vamos seguir com a nossa lista das seleções mais valiosas da Copa do Catar de 2022. E o principal jogador da equipe do Irã é o atacante Taremi, ele que pertence à equipe do Porto e sem dúvida é uma das estrelas da Copa do Catar de 2022. Vamos partir para a nossa 26ª posição e é a seleção do México, que tem um valor de mercado avaliado em 92,70 milhões de euros. E tem como um dos seus principais destaques o meio-campo Pineda, que pertence ao AEK Atenas da Grécia. E vamos seguir com o nosso top seleções mais valiosas da Copa, porque nossa 25ª colocação é da seleção do Equador, ela que tem um valor de mercado avaliado em 102,75 milhões de euros. E tem como seu principal destaque no ataque o atacante Ener Valencia, ele que pertence à equipe do Fenerbahçe. Já a nossa 24ª colocação é da seleção de Gana, que tem um valor de mercado avaliado em 106,95 milhões de euros e tem um velho conhecido, porque André Ayew é um dos principais jogadores da equipe. E vamos falar da nossa 23ª colocação, que é das seleções de Camarões, porque o valor de mercado da seleção dos Leões está avaliado em 114,30 milhões de euros. E o grande destaque da seleção de Camarões está no gol, e é o goleiro Ananá, que trocou de clubes nessa janela de transferências e está jogando na Inter de Milão. E vamos à nossa 22ª colocação, que é a seleção da Coreia do Sul, ela que tem um valor de mercado avaliado em 126,15 milhões de euros e tem um dos principais atacantes do mundo na atualidade, que é o atacante Son, que joga no Tottenham da Inglaterra. E nossa 21ª posição é do Japão, que tem um valor de mercado avaliado em 127,15 milhões de euros. Traz como seu grande destaque Yoshinori Muto, ele que já teve passagem pelo Newcastle da Inglaterra. E vamos falar da nossa 20ª posição porque o país de Gales tem um valor de mercado avaliado em 139 milhões de euros e o grande astro da equipe é o galês Gareth Bale. Já passamos por 12 seleções e eu gostaria de saber se existirá alguma chance de zebra na próxima Copa do Mundo do Catar de 2022. Vamos seguir com a nossa lista de seleções mais valiosas da Copa do Mundo, porque nossa 19ª posição é da seleção do Canadá, que tem um valor de mercado avaliado em 176,30 milhões de euros. Tem como seu grande destaque Alphonso Davies, ele que é jogador do Bayern de Munique. E vamos falar da nossa 18ª posição porque é da seleção do USA, isso mesmo, os Estados Unidos, está avaliado em 212,65 milhões de euros. Tem como um dos seus principais jogadores o jogador McKennie, da Juventus da Itália. E vamos seguir com a nossa lista porque surpreendentemente a seleção do Marrocos é nossa 17ª colocada. Eu jurava que a seleção do Marrocos tinha um elenco mais barato, né? Mas tem um valor de mercado avaliado em 237,93 milhões de euros.
Muito desse valor se deve ao lateral direito do Paris Saint-Germain, Hakimi, ele que é um dos maiores laterais direitos do futebol mundial. Vamos falar da nossa 16ª colocação, que será um dos adversários do Brasil na Copa do Mundo, assim como Camarões e Sérvia, e é a seleção da Suíça que ocupa a nossa 16ª colocação. E ela tem um valor de mercado avaliado em 255,20 milhões de euros e tem como seu grande astro o jogador do Arsenal, Xhaka. Chegamos na nossa 15ª colocação e é da seleção da Dinamarca, que tem um valor de mercado avaliado em 287,40 milhões de euros e tem como sua grande estrela o meio-campo Eriksen, ele que foi contratado pela equipe do Manchester United. Vamos seguir nossa lista de seleções mais valiosas da Copa, porque a seleção de Senegal é nossa 14ª colocada e tem um valor de mercado avaliado em 297,70 milhões de euros e tem como seu principal jogador um dos melhores atacantes do mundo, Sadio Mané, ele foi contratado pela equipe do Bayern de Munique. Vamos partir para a nossa 13ª colocação, que é da seleção da Polônia e tem um valor de mercado avaliado em 304,40 milhões de euros e vale destacar que ele tem um dos melhores atacantes do mundo, que é o novo contratado do Barcelona, Robert Lewandowski. E já estamos chegando no nosso top 10 e eu gostaria de saber se você sabe quem são nossos 10 primeiros colocados em relação às seleções mais valiosas da Copa do Mundo do Qatar de 2022. Comenta aí. Vamos seguir com o nosso top 12, porque a nossa 12ª colocação é a Bélgica, que tem um valor de mercado avaliado em 339 milhões de euros e vale destacar que ela tem um dos melhores meias atacantes do mundo, que é o Kevin De Bruyne. Nosso top 10 está chegando e chegamos à nossa 11ª colocação e é a seleção da Croácia, que tem um valor de mercado avaliado em 356,40 milhões de euros. E um dos meias mais talentosos do futebol mundial, Luka Modric, ele que já foi melhor do mundo, tenta levar novamente a Croácia a uma final de Copa. Chegamos ao tão sonhado top 10 e agora você poderá tirar as suas dúvidas em relação às seleções mais valiosas da Copa do Mundo do Qatar. E começamos com a nossa 10ª colocação, que é da seleção da Sérvia, mais um adversário do Brasil na Copa e tem um valor de mercado avaliado em 374,50 milhões de euros. É bom a seleção brasileira abrir o olho, até porque ela tem um dos melhores atacantes da atualidade e do futebol mundial, Vlahovic da Juventus. Nossa 9ª colocação é do futebol sul-americano, porque é da seleção do Uruguai e tem um valor de mercado avaliado em 395,50 milhões de euros e vale destacar que dois dos seus principais atacantes estão sem clube na atualidade, Luizito Soares e Edson Cavani. Inclusive o nosso destaque da seleção do Uruguai é o atacante Luizito Soares, ele que é um dos principais artilheiros da história da seleção celeste, um dos maiores artilheiros da história do futebol. Nossa 8ª colocação pertence à Laranja Mecânica. A seleção da Holanda tem um valor de mercado avaliado em 495,40 milhões de euros e tem como grande destaque da equipe o atacante Memphis Depay, ele que é um dos principais jogadores e estrelas da Copa do Mundo do Qatar de 2022. A 7ª colocação é da seleção argentina, que tem um valor de mercado avaliado em 627 milhões de euros e tem no comando de ataque da seleção argentina Lionel Messi, ele que ainda continua sendo um dos melhores atacantes do mundo do futebol. Nossa 6ª colocação é da seleção da Espanha, ela que tem um valor de mercado de 751 milhões de euros e tem como seu principal atacante ele, Ansu Fati, e uma das maiores joias e revelações do mundo do futebol. Chegamos no nosso top 5 e nossa 5ª colocação é da seleção de Portugal, ela que tem um valor de mercado de 772 milhões de euros, que é um valor impulsionado pelo seu atacante Cristiano Ronaldo, um dos melhores atacantes de todos os tempos, que joga pela seleção portuguesa. E a nossa 4ª colocação é a seleção da Alemanha, ela que tem um valor de mercado avaliado em 824,50 milhões de euros e tem como seu grande destaque Thomas Müller, ele que é um dos principais atacantes da seleção alemã e do Bayern de Munique. E chegamos à nossa 3ª colocação e na casa do bilhão, isso mesmo, porque o Brasil é o nosso 3º lugar e o valor de mercado da seleção canarinho está avaliado em 1,01 bilhão de euros. E obviamente que eu estou muito confiante com o Brasil de levar o Hexa nessa Copa do Qatar de 2022 e nosso grande astro é o menino Ney. Ele que é um dos principais atacantes do futebol mundial e o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira, que só fica atrás do nosso rei Pelé. Nossa 2ª colocação é da atual bicampeã mundial, a seleção francesa, isso mesmo, que tem um valor de mercado avaliado em 1,06 bilhões de euros.
Tem no comando de ataque uma das melhores duplas do futebol europeu, Kylian Mbappé e Benzema. E Mbappé que renovou com o Paris Saint-Germain e tem o maior salário do futebol mundial. Chegamos finalmente à nossa primeira colocação, que é da seleção da Inglaterra, isso mesmo, e tem um valor de mercado avaliado em 1,29 bilhões de euros. Não é à toa que a Premier League é a liga mais forte do mundo e tem um dos principais atacantes da seleção inglesa, Harry Kane, que pertence ao Tottenham e tentará levar a seleção inglesa ao bicampeonato mundial. Para saber mais sobre a Copa do Mundo e o canal CDF, eu estarei deixando um card no final da tela, então vai lá, dê uma conferida, deixa aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo do canal CDF. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and